Olá, boa noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Polícia Civil finalizou as investigações, gente, de um homicídio que aconteceu em junho deste ano no bairro Retiro, em Juiz de Fora. 3 pessoas foram presas. Vamos ver. O assassinato foi registrado em junho deste ano. O rapaz, de 22 anos, foi morto com 6 tiros por ter sido apontado como coautor de uma ocorrência do passado. Mas as investigações apontaram que a vítima não tinha ligação com o crime. Primeiro, por causa da questão de tráfico de drogas na região, onde o mandante de hoje tinha sido alvo de uma tentativa e o pai dele veio a falecer à época, no mesmo crime, e ele tentado. Que teria monitorado as vítimas à época para facilitar a ação dos executores à época. De forma equivocada, haja vista que ele não participou, ele foi colocado ali justamente como boi de piranha, né? Foi colocado ali como um indivíduo que não deveria ter sido colocado. E essas represálias, né? Essa rivalidade, né? E essa vingança privada que existe dentro desse meio levou a essa morte do Marlon. Segundo as investigações, a vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio em novembro do ano passado. A delegacia especializada afirma que não teve acesso a essa informação, tendo em vista a natureza registrada no boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar. Marlon já teve contra ele, no dia 2 de novembro de 2020, uma tentativa de homicídio de um menor contra ele, a mando dos mandantes dessa época, mas que infelizmente a Delegacia de Homicídios não apurou esse crime, haja vista que houve um registro equivocado como um mero disparo de arma de fogo, né? E não como tentativa de homicídio, um homicídio tentado. Haja vista que as ocorrências de disparo não chegam ao conhecimento da Delegacia de Homicídios, só tentado e consumado. E aí, quando a gente foi fazer o levantamento na investigação, nós vimos que havia uma ocorrência colocada como mero disparo e não como homicídio tentado. O que poderia realmente já estava demonstrado e anunciada a morte desse jovem. Os 3 investigados foram presos preventivamente em agosto deste ano. Eles foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio duplamente qualificado e associação criminosa qualificada, por envolverem adolescentes na prática do assassinato. A Delegacia de Homicídios, através da equipe de seus investigadores, conseguiu apurar em menos de 30 dias, mandante desse crime, 2 executores maiores e 2 menores, uma menina e um rapaz, aonde, ao mando, por parte de um, os outros 2 maiores, um foi responsável de vigiar, com auxílio de uma menor, monitorar a vítima no dia da execução, em dias anteriores, o outro menor responsável por retirar o aparelho celular da vítima do local do crime, não com o objetivo de furtar, mas com o objetivo de ocultar provas. Foi destruído esse celular, né? E o outro responsável por retirar os autores do local. 2 autores foram presos no 11 de agosto e um no dia 14 de agosto. Os 3 maiores presos, respondendo por homicídio duplamente qualificado, mais associação criminosa qualificada, por envolvimento de menores na dinâmica criminosa. E os 2 menores, nós encaminhamos cópia desse expediente à vara da infância para a adoção das medidas necessárias. Tá aí, portanto, mais um inquérito sendo concluído pela Polícia Civil sobre essa tentativa de homicídio sofrida anteriormente pela vítima. Nós entramos em contato aí com a Polícia Militar, que nos informou o seguinte, que não conseguiria nos dar uma resposta em tempo hábil para a edição aí do Alterosa Alerta, segunda edição, tá bom? Agora vem comigo, vamos para a cidade de Matias Barbosa. Por lá, um acidente foi registrado na manhã de hoje. Uma carreta, gente, bateu na cancela de uma passagem de nível. Isso aconteceu, olha aí, na linha férrea, que atingiu ali o trem, né? Estava passando no local na hora do acidente. O caso aconteceu na estrada União Indústria. Segundo as informações aí da Polícia Militar, ainda não há aí notícias se o motorista, né, da carreta teria perdido o controle da direção ou se ele tentou avançar o sinal e atravessar a linha férrea.
A MRS, que é a empresa que administra a linha férrea, ela informou o seguinte, que não registrou a batida contra a composição, apenas contra a cancela, e que o trem seguiu viagem normalmente. Apesar de todo o susto, ninguém ficou ferido. O trânsito na União Indústria, ele ficou interrompido aí, para passagem de veículos pesados, até que a situação se normalizasse lá pelo local, sentido Matias Barbosa. Ainda bem que ninguém se feriu, né, gente? Agora, de Matias Barbosa, a gente vai para o município de Juiz de Fora. Em julho deste ano, a Prefeitura de Juiz de Fora instituiu o programa Auxílio Moradia na cidade. O objetivo desse programa, gente, é fornecer subsídio de caráter eventual para o pagamento de aluguel de imóvel ou gastos relacionados à habitação. As mulheres vítimas de violência de gênero podem receber o auxílio. Atualmente, 6 mulheres estão sendo atendidas aí pelo programa. O pedido do auxílio ele pode ser feito na casa da mulher por vítimas de violência que não tenham condição aí de sair do local onde vivem por questões financeiras. Então, a instituição analisa esse pedido, comprova, a situação vivida aí pela mulher e concede o auxílio, com o intuito de minimizar os impactos causados aí pela violência, seja ela física, psicológica ou emocional. Vale lembrar que as mulheres trans também podem pedir o auxílio, tá? O auxílio ele dura 1 ano, podendo se estender aí até 2 anos. E o valor varia entre R$300 e R$600, tá? E, portanto, essa informação que ajuda muito as mulheres vítimas de violência para receberem esse auxílio moradia. Agora vamos mudar de assunto. Olha só, gente, o mês de setembro chegou e trouxe novidades aí para você. Aproveite o Setembro Conectado YesCall Brasil. Melhor sinal com menor preço. Gente, 100 GB de internet por R$ 74,99. É isso mesmo que você ouviu. 100 GB de internet por apenas R$ 74,99. Você não vai perder, né? Telefonia móvel é com a YesCall. Gente, são 100 GB de internet. Já parou para pensar? Com a melhor velocidade 4.5G e ligações ilimitadas do celular para qualquer operadora do Brasil. Imperdível. E mais, hein? Na YesCall você consegue acompanhar o seu consumo de dados em tempo real através ali, do aplicativo disponível na Play Store. Ainda mais facilidade para você ficar sempre conectado. Quer saber mais sobre o plano? É só você entrar em contato pelo WhatsApp 32 3427 0017. Vou repetir, tá aqui na tela, 32 3427 0017. Faça parte da família YesCall. Mais do que conectar informações, a YesCall Brasil conecta pessoas. É só você entrar em contato. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já. Já tô de volta com o Teros Alerta, segunda edição para você. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos de suicídios no país. Fica atrás apenas de São Paulo, gente. O mês de setembro ele é destinado à prevenção e ao tratamento de doenças mentais que podem fazer com que as pessoas tirem a própria vida. Ter uma rede de apoio nesse momento é fundamental. Acompanhe comigo na reportagem. Paul conviveu de perto com a dor do suicídio. Em fevereiro de 2018, depois de 8 meses com uma depressão profunda, a esposa dele tirou a própria vida. O educador físico usou a tristeza para se reerguer e ajudar outras pessoas. No início de 2019, ele criou o Projeto Sol, Abraçando a Vida. Ela se foi e eu fiquei sem chão. Depois de muito tempo, alguns meses depois que ela se foi, eu sentei em casa e comecei a pensar em arrumar alguma maneira que eu pudesse me reerguer, né? Com certeza eu pensei em mim também. E, ao mesmo tempo, a maneira de arrumar um projeto, qualquer coisa nesse sentido, que pudesse ajudar as pessoas que estariam passando pelo processo de depressão que ela passou, ou que já passaram, ou que tinha alguma tendência a passar. O objetivo é promover saúde mental para pessoas com depressão, ansiedade e estresse. Antes da pandemia, o grupo se reunia semanalmente para debater sobre o tema e ter um momento de lazer. Quando a pessoa está passando por um processo desse, a primeira coisa que ela tem é que ter uns alicerces, um suporte para que ela possa, junto com a força de vontade dela, ela possa melhorar.
Você sempre precisa de apoio de vários setores, de várias pessoas. O apoio da família, que é o mais importante, talvez, na parte emocional. O apoio dos amigos, o apoio do companheiro ou da companheira, o apoio médico, até o próprio apoio, entre aspas, da sociedade, porque a sociedade discrimina muito a pessoa com depressão, com ansiedade, né? Muitos têm medo de conviver com pessoas assim, isolam as pessoas. Então, quando a pessoa está passando por esse processo, são vários tipos de apoios que são importantes para que a pessoa tente se reerguer. Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, em números absolutos, Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com mais casos de suicídios registrados, ficando atrás apenas de São Paulo. Segundo especialistas, as doenças mentais como depressão e ansiedade são as principais motivadoras do suicídio. A gente tenta demarcar como os 4 Ds, né? Eram 3, a gente incluiu um quarto, que é o desespero, o desamparo e a desesperança. E o quarto, a depressão, que é a maior causa do suicídio, né? Quando esses 4 Ds estão presentes naquele familiar ou naquele que está ao seu lado, é muito importante você acolhê-lo. Não fica com aquela ideia que está chamando atenção, não fica com aquela ideia que está fazendo isso, já fez outras vezes e não vai fazer. É até importante a gente falar que a pessoa que já tentou outras vezes é que tem mais chance de ser bem-sucedida. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. E tratar a doença mental significa prevenir o suicídio, valorizar a vida, porque 96% dos casos de suicídio tem por trás uma doença mental. Acabar com as frases prontas como psiquiatra é médico de doido, depressão é frescura. É fundamental para o acolhimento do paciente, que pode demorar a procurar um médico por conta desses preconceitos. A gente traz na nossa história, na psiquiatria, se você for pensar os antipsicóticos atípicos, os antidepressivos mais novos, eles são da década de 80, né? Os primeiros antipsicóticos são da década de 50. Então, a psiquiatria ela é muito recente, ainda com um passado de internação, de asilamento, que deixou muitas marcas na população, na mente da população. Mas a gente vive um outro momento, um momento em que a psiquiatria ela não é um presídio, ela te liberta. Depressão, ansiedade e outras doenças do comportamento, elas não são culpa do paciente, inclusive dependência química. Não é porque é malandro, não é porque é preguiçoso, não, é porque ele está acometido de uma doença e ele tem que se tratar. Tem que ser feito um diagnóstico correto pelo médico, tem que procurar o tratamento e aí as coisas tendem a melhorar. Mas o primeiro passo é a quebra desse preconceito de vir ao psiquiatra. Essa é a melhor forma da gente preservar a vida e melhorar a nossa qualidade de vida. A maioria, gente, dos suicídios ela é precedida por sinais de alerta, verbais ou comportamentais. Por isso, é muito importante entender quais são esses sinais de alerta e ter cuidado com eles. A Laís Possani, ela conversou com o coordenador da mantenedora do posto de Centro de Valorização da Vida em Juiz de Fora, Gerson Sobrinho. Vamos ver. Existem diversos sinais de alerta e a família pode ficar de olho. Explica pra gente quais são esses sinais. Primeiro, a pessoa se isola. Geralmente a pessoa fala que a vida não tem sentido, que ela quer sumir, né, que não vê motivo para continuar vivendo. Outros é ela realmente ficar mais recolhida e chorando, de vez em quando chorando. Então, assim, vários sinais. Até a automutilação também, que chega assim, no extremo. O familiar nota que a pessoa está mais deprimida. Então, só o estado de depressão que a pessoa se apresenta já é um alerta bem interessante para se procurar ajudar. É importante a gente dizer que ainda é tabu falar de suicídio, mas é se falando que se combate. O tabu existe e é um dos objetivos nossos é falar sobre o suicídio, porque falar é a solução. Fazer com que a pessoa converse com alguém. Se o familiar não se sente à vontade, ou até a própria pessoa que está sofrendo não consegue desabafar, conversar sobre o que ela está passando com um ente querido ou um amigo, ela procurar o CVV, como existem outras entidades, né, os CRAS, né, que estão sempre também auxiliando essas pessoas. Qual que é o telefone? Como é que a pessoa entra em contato? Ligue 188, ele é totalmente gratuito. Então, a pessoa pode ligar de um telefone fixo, do celular, orelhão, que não está muito comum, mas pode usar também.
E assim, mais interessante, é qualquer hora do dia e qualquer dia da semana, ou seja, 24 horas por dia, durante o ano inteiro, o CVV tem pessoas para dar esse apoio emocional. Mantendo o sigilo. Sigilo completo, né? E assim, sem julgamento, e a gente trabalha com acolhimento. E agora vamos falar sobre dinheiro no bolso e carro novo na garagem, gente. É tudo que a gente quer, não é? E no JF da Sorte deste domingo você pode realizar esse sonho. Concorra a um Fiat Argo 0 km no quarto prêmio, R$5.000 nos 3 primeiros sorteios e 10 giros da sorte de R$1.000 cada. E lembrando, hein? Um Fiat Argo 0 km no quarto prêmio. Garanta já o seu JF da Sorte. Você pode comprar direto pelo aplicativo e fazer o pagamento pelo Pix. Aproveite, é muito fácil. JF da Sorte. Quer ganhar? Então compre já. Você pode ajudar a Pai Brasil comprando aí o JF da Sorte e cedendo o direito de resgate. Aproveita e boa sorte. Vou dar uma paradinha, vou para o intervalo, mas volto já. Já tô de volta, gente. Setembro também é o mês da conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Crianças vêm de várias cidades da região para fazer tratamento em Juiz de Fora e são acolhidas pela Fundação Ricardo Moisés Júnior. Esse é o Super Heitor. Adora brincar e se fantasiar como os heróis dos quadrinhos. E ele é realmente um guerreiro. Aos 4 anos de idade, trata um câncer. Tão pequeno, o menino já passou por 3 cirurgias e atualmente faz quimioterapia. Ele e a mãe saem de Capela Nova, no Campo das Vertentes, com destino a Juiz de Fora para o acompanhamento médico. O tratamento já dura 1 ano. Foi a dificuldade, né, dele fazer o xixi. Ele sentia dor, mas uma dor imensa. E fiz exames, não dava nada, e até então fui para o urologista. Aí ele já encaminhou para aqui, para Juiz de Fora, e já foi logo fazendo a químio, e marcou cirurgia, tirou bexiga, próstata, e assim foi, né? Mas Deus é maior. Para a efetividade do tratamento, pais e responsáveis precisam se atentar a alguns sintomas que devem ser investigados por especialistas. Como, por exemplo, febre persistente, não associada a doenças infecciosas, presença de sangramentos e hematomas pelo corpo que não estejam relacionadas a traumas, palidez, né? Criança que tem uma anemia crônica, esses são sintomas que a gente tem que ficar atento. Existe uma norma do Ministério da Saúde que se faça ainda no berçário o teste do olhinho. A observação do reflexo vermelho na pupila das crianças saudáveis, que pode ser alterado, aquele olhinho branco de gato, quando a gente tem um tumor intraocular. O mais comum é o retinoblastoma, e que é um tumor que pode ser praticamente em 80% das vezes curado, diagnóstico precoce. Em contrapartida, ele é extremamente maligno, se não for feito diagnóstico, compromete gravemente com metástase, é um tumor bastante agressivo. O câncer infanto-juvenil é considerado uma doença perigosa e rara. Mas se houver um diagnóstico precoce com tratamento rápido e eficaz, as chances de cura são altas. E é justamente para fazer essa conscientização que foi criada a campanha Setembro Dourado. Exatamente porque essas vidas valem ouro, por isso é o Setembro Dourado. Nós sabemos que a prevenção é capaz de possibilitar a cura de 80% do câncer infantil, né, dando a esses pacientes uma vida normal a seguir. Então, por isso é a grande importância desse mês. A Emily tem 12 anos. A menina teve 5 tumores malignos nas costas e operou para a retirada do câncer em outubro do ano passado. Uma vez ao mês faz acompanhamento. E a mãe agora respira aliviada. Nós não aceitou. O procedimento do câncer nós não aceitou. Principalmente ela, com 8 anos. Então foi bem difícil. Como é que foi essa caminhada até agora? Foi tudo junto e graças a Deus está ótimo. A Fundação Ricardo Moisés Júnior, em Juiz de Fora, acolhe mais de 100 crianças e adolescentes em fase de tratamento, além de 556 assistidos na fase de controle da doença. Os serviços são prestados gratuitamente e o trabalho dos profissionais é voluntário. O índice geral de cura é de quase 50%.
Eu atendo as crianças daqui do ponto de vista oftalmológico e a gente tem percebido uma necessidade, uma carência grande, porque todas as crianças que são de fora e que não têm onde se hospedar e fazem tratamentos às vezes de anos, são amparadas e apoiadas aqui, que também tem uma escola. Então, assim, nesse momento, a gente está salientando tanto a importância da data, né, desse mês, da prevenção, quanto do abraço, do apoio à Fundação Ricardo Moisés, que é um trabalho lindíssimo, de muitos anos, né, e que tem números estatísticos muito, muito importantes para a gente poder dar um suporte, uma qualidade de vida nesse momento tão crítico, né, que é de uma doença. A gente chegou aqui sem nada, assim, como se diz, sem ninguém para apoiar a gente. A Fundação foi a casa de apoio onde nós vimos e abraçou a gente. Aqui eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, segundo essa casa que é uma família, a segunda família que eu tenho. Porque tudo que a gente precisa, exames, remédio, transporte, assim, tudo é por conta da casa mesmo, entendeu? E, infelizmente, né, a gente está vivendo uma situação muito difícil, então tem que agradecer muito a eles. Uma boa noite para você e até amanhã.